Amém. Vamos então começar orando, né? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Deus, porque estamos aqui para partilhar da tua palavra, para ler, Senhor, a tua palavra, para meditarmos, Deus, na tua palavra. E hoje, especialmente, em Gênesis capítulo 26. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Hoje nós vamos ler, né, e meditar sobre Gênesis 26, e é um momento aqui da vida do Isaac, né, um momento diferenciado da vida dele, né, onde ele vai fazer, né, um repeteco do que o seu pai fez. Até eu chamei esse estudo de tal pai, tal filho, né, exatamente por causa disso, porque o nosso querido Isaac, né, vai fazer o que o pai fez. Vamos ler então Gênesis 26, né, verso 1. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Né? E aqui eu tinha preparado um mapa para mostrar para vocês aonde que era Gerar. Gerar é um local à beira, mais próximo assim do mar, né, Mediterrâneo. É um local hoje bem inóspito, sabe? Quando você tenta fazer uma escavação arqueológica, você não acha nada, a não ser pequeninas ruínas. É um monte hoje, um monte não muito alto, você consegue subir por ele, tipo uma ladeira, né? E no topo desse monte, a gente então tem esse sítio de Gerar, né? É um sítio hoje na área palestina, perto da faixa de Gaza, né? Então, não é um local assim muito explorado, né, pelo pessoal, tá? E o Abimeleque, ele já tinha, quando a gente leu a história de Abraão, feito uma aliança com o pai dele, né? É o mesmo. Na realidade, Abimeleque, que a gente tem aqui como nome próprio, ele significa meu pai é rei. Abi, meu pai. Meler, rei. Então, Abimeleque é meu pai é rei. A gente não sabe se é a mesma Abimeleque da época ou se era um outro Abimeleque, mas o fato é que era o rei lá dos filisteus na terra de Gerar. Né? Verso 2. Apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos teus descendentes, né, aos que de ti descenderam, darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e te darei todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Que coisa bacana, né? O que a gente vê aqui é que o Isaac herda aqui. Deus aparece para o Isaac. Isso é tão interessante. Quando a gente começou a ler a nossa história de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, o Abraão sai lá de Harã, vai para a terra de Canaã, e quando ele chega em Israel, Deus aparece para ele. Isso é uma primeira coisa que acontece, né? Primeiro Deus fala com Abraão em Gênesis 12, e aí o Abraão atende ao chamado do Senhor, e depois disso, Deus fala com ele, aparecendo para ele. E aqui é a primeira vez que a gente vê no texto bíblico isso com relação a isso. Fica falando, não, que Deus não apareceu, Deus não se mostra. De alguma forma, Deus se mostrava para algumas pessoas especiais. Para algumas pessoas, de forma muito especial, Deus se mostrava. Como se mostrou a Isaac. E ele se mostrava para quê? Para confirmar as bênçãos, para confirmar as promessas, né? E foi o que aconteceu aqui. Deus deu uma ordem para ele, no verso 2, não desças ao Egito, peregrina na terra, porque eu vou te abençoar. Porque eu vou abençoar a você como abençoei. Opa, é ligado.
como eu abençoei o seu pai. Como eu abençoei o seu pai, não estou conseguindo conectar. Eu vou abençoar também, né, a você. Ok. Não estou conseguindo conectar, não vamos perder tempo com isso. Então, o que esse primeiro momento nos ensina? Que o Isaac, ele é um cara obediente ao Senhor. O Isaac aprendeu com seu pai a obediência a Deus. Abraão foi um cidadão que o tempo inteiro obedecia ao Senhor. Mesmo no momento mais difícil da sua vida, que foi com o seu filho Isaac. Aonde o que é? Onde Deus pede a ele que entregue o seu próprio filho. Me entrega o teu filho, né? Me entrega essa criança. Quero ver se você é fiel mesmo, né? E o Abraão faz o quê? Ele entrega o filho dele. Ele leva o menino lá em Moriá, não é? Mas ele entrega a criança. Ele amarra o Isaac lá na lenha. E quando Deus vê que o Abraão não estava brincando, que ele ia mesmo sacrificar o seu filho, ele manda o anjo e pega o cordeiro e substitui pelo menino. Essa experiência deve ter feito um efeito muito grande no Isaac, né? Imagina, né? Deve ter uma reverberação na vida do Isaac tremenda. E o Isaac, a gente percebe, ele é um homem que age com a mesma fé e com a mesma obediência do seu pai. Por que eu estou dizendo com a mesma fé e com a mesma obediência? Porque no capítulo 25, que nós lemos na aula passada, a gente viu que o Abraão, ele abençoa lá os filhos, ele morre, e o Isaac, ele se casa com a Rebeca, né? Só que a esposa dele era estéril. E a gente viu que o Isaac fez o quê? Ele orou, né? Ele ora pela Rebeca. E depois de 30 anos é que a criança nasce. Lembra que a gente comentou isso? Então, o Isaac, ele aprendeu o quê? O valor da oração. Mas com quem que ele aprendeu isso? Com o seu pai? Ele também aprendeu o valor da obediência, a mais extrema possível. Mas ele aprendeu com quem? Com o seu pai. Então, percebam que esse negócio do tal pai e tal filho que eu brinquei, tem um fato muito positivo aqui. Porque o Isaac, ele não repete só os erros do seu pai. Ele repete também os acertos, né? Ele repete os acertos do seu pai. Na oração persistente ao Senhor, na questão da fé, porque o Isaac devia de ter uma fé muito especial para Deus aparecer para ele. Deus apareceu, diz o verso 2. E apareceu o Senhor, Gênesis 26, 2. E apareceu o Senhor a Isaac e disse. Deus aparece para ele. Deus vai aparecer para a gente que não tem fé? Deus vai aparecer para os outros sem propósito? Claro que não. Posso? Deus aparece e quando ele aparece, tem um propósito super especial. E o propósito super especial aqui, no caso do Isaac, foi confirmar a bênção. Confirmar a bênção. E é isso que ele faz. Verso 2, olha lá. O meu está pequenininho, o meu está com um hebraico. Né? Mas o verso 2, e apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, e peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descendem darei todas essas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Que coisa linda. Tal como Deus falou com Abraão, fala agora com o seu filho. E esse filho vê ao Senhor como seu pai viu. E o Isaac, ele é um homem de fé, perseverante na fé. Esse é o primeiro ensinamento. É assim que a gente deve ser, né? É assim que a gente deve ser. Verso 6. Habitou Isaac em Gerar. Então, os homens do lugar perguntaram acerca da sua mulher, e ele respondeu, é minha irmã. Porque temia dizer, é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, não me matassem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque ela era formosa à vista.
Ora, depois que ele se demorara ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu Isaque: Porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por sua causa. Replicou Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Vamos parar aqui, vamos comentar. Aqui é muito interessante porque o Isaque, ele faz o mesmo ato que seu pai. Assim como, né, quando Abraão precisou ir lá para Gerar, ele fala para o Abimeleque, lá em Gênesis capítulo 20, que a Sara, a irmã dele, né, agora o Isaque faz a mesma coisa. Né? Então o Isaque, se ele acabou de acertar, imitando a fé, imitando a oração, imitando, né, o aparecimento ali, a vida de temor que possibilitou que ele visse ao Senhor e confirmasse a presença do seu pai, agora a gente vê ele cometer os mesmos erros. Isso, de certa forma, é surpreendente, porque você não espera isso do Isaque, como também não esperava do Abraão, não é? Só que eles são homens, né? E o homem, independente do tempo, seja hoje ou seja ontem, é pecador. Não tem jeito. O homem vai cometer um erro. O homem vai cometer um deslize. Mesmo sabendo da promessa de Deus para a vida dele, mesmo tendo intimidade profunda com o Senhor, o homem é homem. Não tem como a gente dizer, esse cara é um super-homem, não pecou. Me diga um homem na Bíblia, tirando Jesus, que não tenha pecado. Todos pecaram. Uns mais, outros menos. Mas todos pecaram. O Moisés não matou lá o egípcio? Matou. Isso não é pecado? Samuel não teve honra com seus filhos, não é? Samuel errou na educação dos seus filhos. Os filhos deles eram tão ruins quanto os filhos do Eli, seu mestre. Ele não soube ensinar os seus filhos a andar no temor do Senhor. Então, percebe, o Samuel era teimoso. Lá em 1 Samuel capítulo 16, Deus fala para Samuel assim: Samuel, eu já desisti do Saul. Por que você teima em ter pena do Saul? Para com isso, esquece esse cara. Vem lá na caixa do 17 que eu já escolhi outro rei para mim. Chega, Saul é página virada. Então percebe que o Samuel, ele tinha coisas boas, mas não tem jeito. O único que passa por aqui, tranquilo, é Jesus. Mas Jesus era homem, mas era Deus. Não é? Então, é diferente, né? Mas homem, assim como Isaque, como Abraão, tem uma intensa comunhão com Deus, de ver ao Senhor, mas infelizmente erram, pecam, né? Isaque mentiu, falou para o rei que acolheu ele lá, que a Rebeca era irmã dele, e ainda leva uma repreensão do rei: rapaz, como é que você faz isso? Vinha alguém aqui do povo, deitava com a tua mulher, olha a maldição sobre nós, e a gente estava inocente, né? Então, isso aqui é para o nosso consolo, eu acredito, sabe? Porque nós pecamos, não tem jeito, né? Não tem um que passe de, mesmo posando de santarrão, que não erre, que não peque. Se grandes homens pecaram, que dirá nós, né? Meros mortais, né? Então, isso é para o nosso consolo e para o nosso ensinamento, de que o pecado jaz à porta mesmo, né? Se a gente não dominar sobre ele, ele vai nos dominar, vai nos ensinar lá, Gênesis capítulo 4. Né? E o que acontece com Isaque aqui é que, apesar dos pesares, ele erra. Né? E aí, andando aqui, né,
para o final da nossa lição, verso 12. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o cêntuplo, e o Senhor o abençoou. Engrandeceu-se o homem, foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Tinha possessões de rebanhos e gado e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Abimeleque disse a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali, e acampando no vale do Gerar, lá habitou. Isaque tornou a cavar poços que se haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Ele a chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam, e por isso chamou-lhe Sitna. E partiu dali, e cavou ainda outro poço. Por este não contenderam, pelo que chamou Reobete, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. Depois subiu a Beersheba. E apareceu-lhe o Senhor na mesma noite, por 2 vezes o Isaque vê ao Senhor. Na mesma noite ele disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaque, pois, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Então Abimeleque veio a ele de Gerar, com Auzate, seu amigo, e Ficol, o chefe do seu exército. Perguntou-lhe Isaque: por que vieste ter comigo, visto que me odeias e me repeliste de vós? Responderam eles: temos visto claramente que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, que não nos fará mal, assim como nós não te havemos tocado e te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Olha só que coisa linda. Que testemunho de vida deu Isaque, né? Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Fecharam a aliança, né? E levantaram-se de manhã cedo e juraram da parte a parte, pois Isaque os despediu, e eles se despediram dele em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e deram-lhe notícias acerca do poço que havia cavado. Dizemos: temos achado água. E ele chamou o poço de Seba. Por isso o nome da cidade, Beersheba, cidade do poço, né? Até o dia de hoje. Ora, quanto Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, o Eteu, e de Azamate, filha de Elon, o Eteu. E estas foram para Isaque e para Rebeca uma amargura de espírito. E a gente vai falar dessa questão aqui do Esaú na semana que vem. Mas eu queria fechar nosso EBD com esse testemunho bonito do Isaque, né? O Abimeleque pede para o Isaque ir embora, porque estava muito poderoso. O Isaque vai morar num outro lugar, ali ainda na terra de Gerar. E Deus o faz prosperar. Deus faz ele grande, poderoso. E o Abimeleque vai lá. E ele fala: olha, a gente tem visto que você é um bendito de Deus. Que testemunho, né? É assim que a gente deve ser conhecido na nossa comunidade, na nossa família, como benditos do Senhor, né? Como aquelas pessoas que têm sabedoria vinda de Deus, aquelas pessoas que realmente, né, têm algo diferente. A luz de Jesus brilha em nós, né? Temos o Espírito Santo em nós. E isso tem que fazer a diferença para a nossa família,
para os nossos amigos, no ambiente em que a gente estiver, né? Assim como fez com a vida do Isaac, né? Junto aos filisteus. O Abimeleque era um filisteu, né? Fez diferença. A gente tem que fazer a diferença, aonde quer que a gente esteja. Se temos o Espírito Santo, se somos transformados pelo Senhor, precisamos mostrar, precisamos fazer a diferença. Amém? Foi bacana essa aula de Isaac, né? Isaac realmente, ele é um patriarca que a história dele é muito curta, muito curtinha. Mas apesar da história do Isaac ser curta, tem grandes ensinamentos para a nossa vida, né? Nos mostra como que a gente deve viver, né? Na oração, na obediência, na sensibilidade do Espírito, para que a gente consiga ver a Deus. Hoje a gente sabe, né? O João vai falar, olha, ninguém vê a Deus hoje mais. Isso foi uma coisa muito especial, e no passado e durante um tempo. Mas hoje a gente tem o Espírito Santo, eles não tinham. Na época do Antigo Testamento, o Espírito do Senhor vinha e ia embora. Hoje não. Hoje nós temos o Espírito Santo conosco 24 horas por dia. É como se a gente estivesse na companhia do Senhor o tempo inteiro. Não estamos vindo, mas podemos ouvir, podemos sentir, podemos falar com Ele. E esse Espírito testifica no nosso espírito. Quando estamos ali, certinhos com Deus, né? E que a nossa vida seja assim, como foi a de Isaac. Melhor do que a de Isaac, eu diria. Melhor porque hoje temos o Espírito Santo em nós, full time. Full time. Amém? Vamos orar, encerrando a nossa EBD. Vamos orar, oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esses ensinos, Senhor, que podemos aprender hoje na vida do Isaac. Sê conosco, Senhor, nos abençoa, nos faz, Senhor, ser pessoas cada dia mais íntimas de Ti, cada dia mais próximas do Teu Espírito Santo, cada dia, Senhor, mais ligadas, Senhor, no Teu propósito para nossas vidas, de forma que aonde quer que a gente for, que a gente costume e que a gente, Senhor, realmente seja reconhecido por aquela pessoa que testemunha do Senhor, dos seus milagres e das suas maravilhas. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pela Tua palavra, porque o estudo, a leitura, a compreensão da Tua palavra nos faz, Senhor, crescer na fé, nos faz entender mais como a Tua mente divina funciona. Obrigado por tudo, por absolutamente tudo. Dá-nos, Senhor, um culto agora, Senhor, na presença poderosa do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pedir ao pastor para encerrar.